Bem-vindos a mais um podcast Construindo Saúde. Eu sou Cristina Milagre, cardiologista e médica do esporte. Hoje o nosso assunto é sobre ginecologia no esporte. Um assunto diferente, pessoal, mas muito interessante. A minha convidada é a doutora Tatiana Parmigiano. Ela é ginecologista e obstetra pela Escola Paulista de Medicina, médica do esporte pela Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte e ginecologista do Comitê Olímpico Brasileiro. Tatiana, prazer te receber no podcast, para a gente falar de um assunto assim que não necessariamente são só atletas profissionais, muitas atletas amadoras, né, também podem ter algumas consequências, algumas alterações no corpo em função do esporte, né, do treinamento intenso, de uma forma mais assim significativa. Então, para a gente conversar um pouquinho e aprender com você. Obrigada, Cristina, pelo convite. Acho que cada vez mais a gente entende que a mulher que faz exercício tem algumas particularidades, então estou à disposição aí para a gente conversar. Pois é, então esse impacto do esporte na saúde feminina, né? Essa questão do ciclo menstrual e tudo mais, todas as alterações que podem acontecer. Como que você pode explicar para o nosso público essa mudança e o que acontece, né? Quando o exercício é feito de uma forma muito intensa, né? Quando a gente fala tanto da atleta profissional quanto da amadora, por vezes a gente sempre pensa muito na saúde cardiológica dela, e é a primeira coisa mesmo, né? Assim, a gente Sim. tem que ter os exames, né, na avaliação pré-participação, que deem segurança, né, para esse treinamento. Mas quando a gente passa a falar da mulher que faz exercício, a gente entende que a gente não pode só reproduzir o que vem do homem para ela, Sim. né? Então, faz algum tempo aí que eu tô nessa estrada de trazer essas particularidades para o ambiente esportivo e entender como que o ciclo menstrual pode impactar de maneira positiva ou negativa em relação a treinos e competições, seja quais forem esses treinos ou competições em qualquer nível. Então, tentar proporcionar que a mulher lide bem com o fluxo menstrual ou escolha não estar menstruada no dia de uma prova, entender se ela tem TPM ou não, entender, né, dependendo aí da faixa etária, que ela não pode engravidar sem querer e que ela eventualmente vai adiar alguns planos. Isso passou a ser uma realidade a partir do momento em que a gente diferenciou, né, as necessidades dos homens e das mulheres. Perfeito. Então, quando a gente fala de ciclo menstrual e performance, Tatiana, como que isso interfere aí nessa questão pré-ovulatória, ovulatória e pós-menstruação, né? Como que funciona? Quando eu comecei a trabalhar, a primeira coisa que a gente foi atrás era da influência negativa, né, do ciclo menstrual em relação à performance. E muitas vezes eu perguntava para as meninas, né, em que fase do ciclo você se sente melhor? Se você pudesse escolher uma fase do ciclo, qual que seria? E elas falavam assim, Tati, mas eu posso escolher? Né? Então, a gente passou a buscar, né, que ela entendesse quando ela se sentia melhor, e eu ajudar a proporcionar para que ela estivesse naquele período, ou às vezes fugindo da própria menstruação. Então, muitas vezes, quando elas perguntam, qual é a melhor fase? Né? Eu falo assim, não, você vai ver e eu vou te ajudar, né? Então, a gente trabalhava muito com a influência negativa. Quando você pega a meta-análise, né? Que é isso, né? Quando você pega um resumo dos trabalhos, eles concluem que menstruada a mulher performa mal. Logo depois, que é a primeira fase, né? Ali do ciclo, que é onde a gente tem nosso hormônio, o estrogênio, bem alto, essa performance seria melhor. E depois fica tudo meio mais ou menos. Mas isso, de novo, é o geral, né? Então, hoje, a gente trabalha com a individualidade, né? Para que cada uma realmente se perceba, né, numa fase de escolha ou, eventualmente, entenda que não tem influência negativa, que ela se sente bem, né? Menstruada. Então, a gente tem que trazer essa normalidade, né? De não tomar mais susto quando uma mulher fala, não, mas eu me sinto forte menstruada, eu me sinto bem na TPM, que é cair um tabu, né? Assim, Sim. Todo mundo conclui que é diferente, mas a gente não pode levar isso para todo mundo. Porque você tem aquela mulher que fica imprestável, com dor na perna, fadigada, né? Assim, irritada e, assim, com uma indisposição. E aí, se ela for competir,
nesse dia, porque quando você é amadora, você fala, não, hoje eu não vou treinar. Mas quando você compete, é diferente. Você compete em grupo ou individual, você vai colocar o seu grupo em risco. Então, assim, você tem que pensar no coletivo e pensar na individualidade. Porque é o que você falou, para umas tá de boa, assim. Para outras é melhor tomar mais um mês para não cair, né? Emendar um no outro, né? Tomar um anticoncepcional seguido, enfim, essas coisas, né? Hoje a gente pode manipular o ciclo menstrual, né? Manipular o próprio fluxo menstrual, né? O sangramento, a menstruação em si, usando os anticoncepcionais, que foi o que você falou. Que pode ser por pílula, pode ser por anel vaginal, pode ser por adesivo. Então, assim, a gente tem várias maneiras. E o importante é isso. Se você se percebe mal ciclicamente, então, assim, todo mês você percebe que você não performa num certo período, ou que você se sente mal menstruada, e que você vai ter, seja lá qual for a sua competição, a sua meta, batendo com aquele período, vamos programar. Vamos rever, sim. E assim, existe alguma preferência de algum tipo de anticoncepcional para essas mulheres que são competidoras amadoras ou atletas? Hoje a gente tem uma gama muito grande, né, de anticoncepcionais. Para programar o sangramento, a gente tem que lançar a mão ou da pílula, ou do adesivo, ou do anel vaginal. Né? Tá. Então, com isso, a gente consegue saber exatamente quando ela vai sangrar. E aí, emendar, estender o ciclo. Realmente fica muito, vou falar fácil, entre aspas, mas assim, muito possível que a gente escolha quando sangrar. E aí, com isso, a gente consegue fugir das principais provas, né? Assim, mais meta. significativas, vão fazer diferença para a equipe, ou quando é uma pessoa individual, né? Eu tenho uma história que eu gosto de contar, e como você mencionou equipe, eu acho que vale bom, a pena. Porque essas histórias trazem as pessoas para a realidade, ver como que é, né? A prática é bacana. Não é nossa, tá? Mas assim, teve uma nadadora chinesa que ela tinha acabado de nadar um revezamento, e aí ela pegou e foi dar uma entrevista. E ela falou assim, eu nadei mal. Eu tô menstruada e eu sempre nado mal menstruada. E aí, a interpretação daquela entrevista foi, nossa, que legal, ela falou sobre menstruação, né? Quebrou um tabu. A minha visão foi, como assim? Se ela sabe que ela sempre nada mal menstruada... Por que ela não... Por que ela não foi atrás? E ainda por cima, por que ela colocou a equipe dela do revezamento, né? Era o sonho comum, né, das 4 ali. Sim. Então, se ela tinha essa ideia de que ela sempre performa mal, então vamos cuidar. Então, Claro. A ginecologia do esporte hoje, ela traz essa possibilidade de você lidar melhor com a tua menstruação e com o seu ciclo hormonal, podendo fazer escolhas. Não, e assim, sensacional. Até porque o esporte em equipe é em equipe, né? Não tem como. Então, é o que você falou. E a gente tendo a ciência, podendo fazer uma análise individualizada, né, para essas mulheres em prol, né, do esporte, enfim, do que a pessoa se propõe a fazer. A mesma coisa, tipo, a pessoa vai fazer uma maratona, aí vai cair no dia da maratona, tá menstruada, né, fica correndo, absorvente, várias coisas que, assim, às vezes ela até sente bem, mas é um transtorno. Quando a gente fala em desempenho, quando a gente busca performance, e isso pode acontecer em qualquer nível, todo detalhe conta. Claro. Né? Então, quando você fala que o absorvente daquele dia tem que ser aquele que você se sinta melhor e que isso pode impactar, é verdade. Sim. Então, hoje a gente tem tantas opções, né? A gente tem um absorvente convencional, mas a gente tem um interno, a gente tem uma calcinha, a gente tem maiôs com forro absorvível, né? Então, assim, a tecnologia que existe, o cuidado que a gente usa para que a mulher possa performar em todas as fases do ciclo, é um ganho, né, nos últimos tempos. Porque Claro. O esporte feminino está crescendo muito, né? Então, a gente tem olhado com mais carinho para que a mulher se mantenha ativa, para que ela não pare de treinar, para que essa menina que entrou na puberdade, que está aprendendo a lidar com a menstruação, não deixe, porque a taxa de abandono é muito grande durante a puberdade, porque ela não sabe se ela pode nadar ou não menstruada. Então, a gente tem várias coisas que estão rondando o esporte feminino para que isso extrapole do que vinha só dos homens. Claro. Né? Exatamente, não, muito legal, né? Eu acho que é isso, assim, não tem porquê a gente sofria os nossos avós, né? As nossas bisavós, hoje não cabe mais isso, né, Tatiana? O anticoncepcional, ele, na época das nossas avós, né, até das nossas mães,
ele vinha como a possibilidade de você escolher quando engravidar. Hoje a gente tem com segurança, escolhendo uma a uma, porque isso não é para todo mundo de uma maneira aleatória. Você pode escolher quando sangrar, quando menstruar. Então, assim, é uma conquista, né? É, e uma liberdade, né? Assim, a pessoa pode fazer tudo o que ela quer e ter uma ciência, profissionais ali com esse suporte, entendendo, né? Respaldo. É isso aí. Exatamente. E quando a gente pensa numa mulher atleta ou que está muito competitiva, assim, mesmo que seja amadora, aí engravidou, né? Aí essa questão, assim, do retorno no pós, né? Depois que teve o filho, a amamentação. Vocês têm algumas coisas específicas, algumas orientações nesse aspecto? O exercício, ele tem que ser incentivado ativamente já durante a gestação, né? Os benefícios, assim, são inúmeros, né? Pra gente diminuir risco de comorbidades, né, que a gente fala, então de pressão alta, de diabetes, de ganho excessivo de peso. Então essa mulher, mesmo que ela fosse sedentária, ela tem que ser incentivada a fazer algum tipo de exercício. Sim. E aquelas que já faziam, a gente tenta muito que ela se mantenha ativa no que ela gosta ou no ambiente que ela gosta, né? Então, por exemplo, se você já era uma corredora, hoje com o cuidado de você ter uma atenção específica para o teu assoalho pélvico, com o cuidado da gente entender a subjetividade do esforço, uma frequência cardíaca adequada para ela, ela vai se manter corredora durante a gestação. E tudo isso, né, esse exercício durante a gestação acelera e ajuda muito o retorno pós-parto, né? Então, assim, se ela parar de fazer exercício durante a gestação, a gente conversa diferente do pós-parto dela. E no pós-parto, a gente tenta preconizar que ela use top, que dê uma sustentação legal para as mamas, que ela vá fazer exercício depois de amamentar, que essa mama já tá, né, mais vazia, isso, né? Tem um conforto envolvido, entender que ela tem que voltar e muitas vezes, assim, não é nem a via de parto, tá? Assim, não é nem o parto normal ou a cesárea que vai fazer ela voltar antes ou depois. A gente tem uma preocupação muito grande com o assoalho pélvico, né? Nesse retorno pós-parto. Então, como você falou, uma recomendação da gente muito ativa é que se fortaleça essa musculatura, né? O assoalho pélvico é a musculatura que dá sustentação para os órgãos pélvicos, né? Então, dá sustentação para a bexiga, para o útero e para o intestino. E ela sofreu uma sobrecarga com aquele útero gravídico, sim, né? Mais pesado, né? Um útero pequenininho que chega ali com um bebê de 3 quilos, né? Sim. Então, a gente tem uma mudança de postura, tem todo um alinhamento ali que a gente vai retomando nesse pós-parto. E para ela gradualmente voltar ao exercício que ela fazia antes. Mas o exercício que ela fazia durante a gestação, ele é primordial para esse retorno. Eu falo que interromper o exercício na gestação é exclusivamente por ordem médicas de risco do bebê. Né, assim, e da mãe, tipo, tá tendo crise de pressão, talvez tenha que antecipar o parto. Então, o ginecologista vai falar, olha, aqui tá um risco de, né, nos primeiros meses, nas primeiras semanas, né, que às vezes tá com alguma coisa, mas de regra, não se faz isso, né, Tatiana? Não, hoje a gente tem até bem preconizado que o repouso no leito, né, ficar na cama o tempo todo, não é uma boa conduta. Né? Então, assim, mesmo uma pessoa que tenha que restringir o exercício, ela pode alongar, ela pode fazer exercício de mobilidade, sim, né? Assim, então, esse parado mesmo, até pelos riscos, né? Que uma gestante, uma puérpera, né? No pós-parto tem de trombose, a gente nunca vai deixar ela acamada. Sim. E a gente vê isso nos hospitais, né? Mesmo o acamado, ele é feito fisioterapia, alguém mexe nele por ele, né? Então, assim, a gente não vai favorecer esses pontos, né? Muito pelo contrário, a gente vai estimular cada vez mais, né? Eu sempre brinco que se alguém fala mal do exercício, hoje eu falo, no mínimo, a pessoa tem que pegar uma segunda opinião, né? Porque raramente, em algumas situações muito pontuais, determinados tipos de exercício vão ser proibidos se for um atleta, né, de profissional, se ele tiver uma miocardiopatia hipertrófica, uma doença da displasia do ventrículo direito, que a gente sabe que... Mas, de regra, você vai poder fazer algum tipo de atividade física, né? Não. Seja você amador ou profissional. E raras exceções, aquela junta médica, né? De recomendação
não... Mas é muito raro, assim, uma suspensão comum, né? A maioria das vezes, que eu falo, às vezes as pessoas vêm pra gente com umas falas, a gente não fala, olha, isso daqui você pode achar um outro tipo de exercício, que não sobrecarrega, ou que não dá um impacto, faz isso, né? O exercício é muito democrático, todo mundo pode fazer. Perfeito. Né? Então, não tem um podcast aqui que não entra essa questão de estilo de vida, da prática de exercício em várias patologias que a gente já conversou aqui com vários convidados, né? Isso é muito bom, né? O impacto da gente buscar estilo de vida saudável na promoção de saúde, longevidade, né? Você que trabalha com atleta, então nem se fala, né? Não, com certeza. A gente tem hoje, eu e a Carla de Pierro, que é a psicóloga do Comitê Olímpico, a gente tem um movimento a favor, né, do esporte feminino e todas as suas nuances, que chama Cada Uma é Uma. Então, vem exatamente nessa ideia de individualizar e de proporcionar que cada mulher seja escutada, seja ouvida e que as condutas sejam individualizadas, né? Então, assim, não dá mais para a gente ficar tendo as mesmas condutas para todo mundo, né? Senão a gente acaba errando. Essa generalização atrapalha, né, a condução. Sim. E no esporte feminino a gente tem feito cada vez mais, tem tido cada vez mais esse olhar. Não, muito legal. E assim, uma coisa que eu acho interessante, essa questão da reposição hormonal também. Qual que é a sua experiência em relação às pessoas que treinam muito, tanto amadoras ou as atletas, né? Porque tem mulheres que vão ter uma menopausa precoce, né? E as atletas também, elas envelhecem, elas vão competir master, mesmo que seja amadoras, né? Que assim, elas vão parar de competir ou vão competir no esporte delas, enfim. O exercício tem que se manter em diferentes fases da mulher, né? Eu acho que qualquer associação que seja feita com a idade e performance não tem respaldo. A gente pode adaptar metas, a gente pode não se comparar, né, com o que a gente já fez em outra idade, e as condições eram outras, pré-maternidade, pós-maternidade, mas ter metas e se manter ativa e competitiva, por que não? Exatamente. Isso independe da idade. E a terapia hormonal, nesse contexto, ela vem como uma aliada, né? Então, eu acho que o que a gente tem que, na verdade, é individualizar essa terapia, entender o melhor momento dela ser iniciada. A gente, como médico, tem uma escuta ativa, né, do que essa mulher está passando, não subestimar, né? Então, antigamente, os tratamentos eram iniciados só após a menopausa. Então, vamos dizer, a menopausa é a data da tua última menstruação, você ficou 1 ano sem menstruar, você entende que aquela foi a sua menopausa, mas os sintomas começam muito antes e a gente tem uma perda de qualidade de vida pessoal e esportiva nesse período e que, sem dúvida nenhuma, óbvio, com uma avaliação adequada, com exames pertinentes, a gente começa uma terapia hormonal que pode propiciar muito conforto e muita performance. Então, eu acho que essa mulher que está na transição, esse climatério, tem que ser visto com muito cuidado, com muito acolhimento mesmo, na mulher geral e com certeza na atleta. E o que você falou dessa questão de performance com o tempo, né? Esses dias eu vi tem uma americana que tem uma aptidão física, assim, ela tem 70 anos e é uma coisa assim incomparável com várias pessoas da idade dela. E então, assim, é o que você falou. São várias características para você ter uma performance diferenciada ou não, né? Não é só treinamento, tem uma questão genética também, né? Mas é o que você falou, assim, essas atletas e os homens também, no caso, quando a gente está avaliando a parte cardiovascular, a gente não pode esquecer que os atletas, as mulheres e os homens envelhecem, né? Sim. Então, na minha área, por exemplo, da cardiologia, eles vão ter fatores de risco, eles vão ter as questões inerentes do envelhecimento, independente, né? A diferença é que eles tiveram uma carga de exercício ao longo da vida muito diferente da maioria das pessoas. Igual, eu tenho um paciente que ele tem 84 anos. Ele não toma nenhum remédio. Maravilhoso. Ele fazia maratona, ele corre 7 quilômetros 3 vezes por semana, com 84 anos, e faz musculação. Então, assim, ele foi lá chateado porque ele não estava veloz. Então, olha pra você ver. Se você não olhasse pra ele
você vai achar que ele tá viajando, né? Porque, tipo, como assim? Né, tá bom acima pra da sua média. idade, né? Mas ele falou, eu sou competitivo, doutora. Não, eu acho que, de novo, né? A gente não pode subestimar os objetivos. Eu acho que com a mulher, a sociedade, querendo ou não, infelizmente, traz essa ideia de envelhecimento como perda de desempenho, né? E eu acho que isso não são coisas correlacionadas. Sem dúvida nenhuma, a performance vai ser o que você treina, o que você come, o que você dorme, a sua Sim. saúde mental e os seus hormônios, né? Então, Claro. assim, não é um fator isolado em nenhuma fase da vida. E às vezes a mulher fica muito nessa ideia de que é a parte hormonal que está impactando. Então, eu acho que em nenhuma fase da vida isso pode ser visto de maneira isolada. Então, de novo, né? A gente trabalhar em equipe multidisciplinar, todo mundo conversando, né? Um treinador, isso é uma prática muito comum, né? Pra gente. Então, ter um nutricionista, ter um treinador, ter eventualmente um psicólogo, que a gente vai juntando todas as áreas, a gente acaba cuidando melhor dessa mulher. Não, e assim, tem um tema, né, que é muito comum aí na medicina do esporte, que é a tríade da mulher atleta. Então, assim, muitas vezes a gente pode estar buscando alguns problemas que eles vão ser resolvidos ali no beabá, né? De comer, descansar, treinar, esse equilíbrio, né? Porque a gente sabe que se a gente não descansar, a gente perde desempenho, se a gente não comer direito também. Então, explica para as pessoas o que significa essa tríade da mulher atleta, que serve para tanto amadores quanto profissionais. Gente, a gente está falando aqui porque ela, né, é do Comitê Olímpico Brasileiro, então tem uma vivência com mulheres de alta performance, é diferente. Mas é que serve para você que corre, para você que faz um esporte que você está se desafiando a cada dia, né? Não, acho que é importante a gente entender que o que acontece numa atleta de elite acontece também numa atleta recreacional ou amadora. E às vezes acontece até mais, porque se a gente parar para pensar, aquela atleta profissional, ela é paga para aquilo. Então, o treino é o trabalho. Depois disso, ela come, ela dorme. E a atleta amadora, ela faz aquilo e depois ainda vai trabalhar, né? E mal come e mal dorme. Exatamente. Às vezes é muito mais complicado. Às vezes não, é mais complicado, porque ela não vive do esporte, né? Exato. Então, assim, até a gente como médico, a gente tem que ser cuidadoso, né? Porque às vezes a atleta amadora se coloca em mais risco do que a atleta de elite. Porque ela não consegue compensar com os cuidados básicos, como sono e nutrição, aquilo que o exercício dela está demandando. E ela tem metas, ela quer cumprir aquelas metas, seja qual for ela, né? Então, a tríade, ela vai juntar, né, 3 características, que é a parte alimentar, a parte hormonal e a parte óssea. Então, se você consome menos do que você gasta, o seu eixo hormonal acaba sendo impactado, a gente não produz o estrogênio, que é o nosso principal hormônio, e ele é importante para formar a camadinha interna do útero, que vai menstruar, mas ele também regula a nossa saúde óssea. Então, nisso, a gente pode ter aí uma perda da densidade do osso. Então, as 3 coisas estão relacionadas. Então, assim, uma menina que chega com uma fratura de estresse, que parece que é um problema ósseo, talvez eu tenha que perguntar se ela está menstruando e como ela está comendo, para a gente juntar as 3 coisas. Só que, atualmente, a gente já extrapolou até da tríade, que é da mulher atleta, porque os homens também passam por isso. Sim. Né? Então, assim, os homens também têm hoje uma preocupação com o biotipo magro, com o biotipo que vai performar, e muitas vezes a parte nutricional também não está adequada. Então, hoje a gente tem uma outra patologia que chama deficiência energética relativa ao esporte, que chama REDS. Né? E aí acomete homem, acomete além da menstruação, vai acometer a parte metabólica. Então, a gente às vezes tem perfil de colesterol, que você fala, nossa, essa menina com colesterol ruim, tanto assim. Cortisol alto, né? Tireoide alterada. E isso no dia a dia vai impactar com maior número de lesões. Ela concentra menos, ela coordena menos, ela ou ele, né? Tem alterações de humor que não são compatíveis. E aí a gente tem que dar uma revisada na parte nutricional. Será que esse corpo está sendo nutrido, né? Será que ele está com combustível suficiente para desempenhar tudo que
está sendo proposto? Então, aí, voltando, é isso mesmo, é o básico, né? A nutrição, o sono, o descanso, o recovery, ele tem que ser olhado, às vezes, num pacote maior do que só pensar em hormônio. Exatamente. Eu tenho meu marido tem um conhecido que ele estava na maratona do Rio de Janeiro e ele fraturou o fêmur na maratona. Então, assim, um paciente que fez bariátrica e começou... E aí parece que as pessoas querem correr atrás do prejuízo. E elas vão atropelando. E aí acontece esse tipo de coisa. Né? Porque ele não é um paciente super idoso pra... Entendeu? Você vê que é totalmente um desbalanço. Esses dias eu fiz avaliação de um rapaz para fazer uma maratona e perguntei... É a primeira maratona. Eu falei, e a nutricionista? Não fui ainda. Eu falei, olha, não tem como você correr uma maratona sem fazer uma avaliação nutricional. Porque você tem que ter toda a orientação do que você vai consumir. Porque senão você vai ter cãibra. Você pode ter várias coisas que você pode estar com preparo, mas você não vai chegar lá. Não, e as pessoas ainda fazem isso. Assim, mesmo com tanta coisa que a gente vê na mídia, né? Hoje a gente fala que a planilha de treino tem que ser acompanhada pela planilha nutricional, né? Sim. De novo, né? A equipe toda conversar é uma coisa muito importante, mas eu acho que o nutricionista ele tem um papel primordial nessa conduta de quem quer fazer exercício e performar. Primeiro porque você tem que dar nutrientes para o seu corpo, você tem que repor nutrientes depois de um treino, você tem, de acordo com a faixa etária, falando da mulher, a gente tem a importância do cálcio em diferentes fases da nossa vida, a gente vai ter a importância da proteína, principalmente nessa mulher no climatério, a gente tem que transitar e fugir do medo do carboidrato, que é uma coisa tão comum, né? Então, assim, carboidrato é essencial para o nosso músculo, é essencial para os nossos ossos. Então, eu acho que o nutricionista tem um papel muito, muito importante em quem quer ter os benefícios do exercício. Porque senão não vai, gente. Senão, às vezes, você não tem o resultado ou você não tem até o benefício do exercício porque você está mal nutrido. Isso pode acontecer de uma maneira até sem querer, né? Que a gente fala não intencional. Mas é importante que tenha essa informação nutricional, com certeza. Olha, Tatiana, eu gostei muito do nosso papo. Eu queria saber se você queria falar mais algum ponto que eu não abordei, alguma coisa assim interessante, alguma situação específica que você tenha vivido, ou você acha que a gente abordou de forma geral aí para o público leigo, né? Que é esse o objetivo, de trazer essas informações aí, porque muita gente começa a fazer uma atividade física e às vezes não se atenta para certas coisas e às vezes pode acontecer um problema sério, né? Durante um treino, durante um excesso de programação, que a pessoa acha que não se liga em algumas situações, que eu sempre falo que o nosso corpo fala por nós. A gente tem que prestar atenção. Porque se a gente prestar atenção, muita coisa a gente consegue evitar, né? Eu acho que a gente tem... Eu acho que foi incrível, Cris. Acho que a gente acabou abordando tudo, assim. Mas eu acho que o mais importante é a gente pensar no exercício, principalmente se você não for atleta profissional, se você não estiver ganhando dinheiro com aquilo, pensando no exercício com longevidade, né? Então, assim, o exercício ele pode ser praticado até os seus 80 anos, né? Por mais que ele venha a ser adaptado, ele vai ser adaptado em diferentes fases da vida da mulher, né? Especificamente aqui. Mas eu acho que respeite suas lesões, respeite sua dor, saiba procurar profissionais que cuidem de você. Não acredite em milagres, o processo é gradual. É verdade. Né? Para ele ser duradouro, né? Eu acho que o exercício está muito bem estabelecido como protetor da nossa saúde. A gente tem que encontrar tempo para ele, né? E as metas são pessoais. Se você está atrás da sua medalha, incrível. Mas se você está atrás da sua saúde, também ele vai ser também. Exato, ele vai ser um excelente aliado para isso. Não, muito legal. E eu acho que é assim um avanço, né? As mulheres hoje terem essa possibilidade de ajustar toda a sua vida reprodutiva, ciclo menstrual, né, fase de climatério, menopausa, ao esporte, ao exercício e serem entendidas, se sentirem representadas, né? Porque para que a gente possa ser plena, né? Que a gente possa cada vez mais usufruir
de tudo que a gente pode, porque hoje uma mulher com 50 anos, por exemplo, gente, tá voando, tá levantando, né, assim, tá no ápice, né? Então, antigamente nem se falava dessas questões de climatério, né? Não tinha essa conversa. Então, acho que ter profissionais como você no meio lá do esporte, né, junto com todas as outras que às vezes as pessoas falam, nossa, mas vai ter uma ginecologista lá? Claro que vai, né? E tem que ter todo mundo, né? E então é isso. Eu fico muito feliz de recebê-la aqui. Obrigada aí pelos seus conhecimentos, por tudo que você nos trouxe aqui de informação. E aí a gente pode uma outra hora falar sobre um outro assunto, porque você deve ter vários aí para nos contar, né? Obrigada pelo convite, foi incrível mesmo. Tomara que o pessoal goste. Então tá ótimo. Pessoal, ficamos por aqui até o próximo podcast. Boa? Ficou bom, achei que ficou bom, assim, ficou, fácil. sabe?